as vantagens remuneratórias que eu recebo, como quinquênios, insalubridade, que é calculado em razão do salário base que está vinculado à minha pessoa na folha de pagamento. É um percentual em cima do salário base. Como ficam essas parcelas remuneratórias em relação ao piso? Elas sofrerão impacto? Vamos refletir comigo. O STF disse que os municípios, estados, Distrito Federal e os prestadores de serviços do SUS que fazem jus ao piso sob responsabilidade da União não são responsáveis em absoluto para o cumprimento dos impactos, para o pagamento, para arcar com as despesas referentes ao impacto do piso nacional da enfermagem, que esta despesa é exclusiva da União. Então, pensa comigo. Por isso que foi criado o auxílio financeiro complementar específico da União para cobrir o impacto. Se esse auxílio fizer parte do seu salário base, ou seja, se o município altera o salário base para fazer constar esse valor, significa que ele tem capacidade financeira para arcar com os custos do impacto da enfermagem, do piso da enfermagem. E aí ele deixa de receber o valor da União Federal. Portanto, pessoal, os municípios terão que estabelecer em sua legislação própria como que esse impacto do piso, enquanto auxílio financeiro passado pela União, e tudo indica que transitório, porque na medida em que o seu município for aumentando o valor do seu salário, exemplo, ano que vem, na database do servidor, o município dá 5% para todo servidor público. Vai aumentar o seu salário base. E com isso, vai ser alterada a informação no InvestSUS. Isso vai reduzindo para baixo, né? Reduzindo, ajustando para baixo o valor de repasse da União Federal, tá? Então, é isso que está escrito. Está em consonância, inclusive, com o que o STF decidiu e com o que está previsto na cartilha do piso da enfermagem disponibilizada pelo fundo, que diz lá expressamente que será ajustado, que será reduzido à medida que o município assume que ele tem capacidade financeira de pagar o valor do piso. Nesse sentido, pessoal, vamos voltar à pergunta inicial. Se o município altera o valor do salário base, só nesse caso é que teria um efeito cascata, incidiria percentual, né, correspondente na insalubridade, no quinquênio, biênio, que for, tudo que tiver vinculado percentualmente ao salário base. Só que, enquanto for auxílio financeiro complementar da União, o município não vai alterar o salário base, porque se ele alterar, ele perde o direito ao recurso da União Federal. Entendeu? Então, pessoal, eu não consigo imaginar como poderia calcular impacto no efeito como um efeito cascata nas outras vantagens remuneratórias. Porque se o município faz isso, ou ele perde o direito, se ele achar uma saída legal para manter como auxílio complementar da União, mas computando para esses efeitos, ou seja, alterar a lei para dizer assim, será a base para cálculo da insalubridade e do quinquênio que for o auxílio financeiro complementar da União. Se ele fizer isso, todo o encargo decorrente passa a ser dele. Por quê? Porque estas parcelas, quinquênio, a insalubridade, são parcelas variáveis, individuais, transitórias, portanto não compõem o piso. Nesse sentido, ele assume uma responsabilidade que não está dada a ele pela lei e pela decisão do STF. Compreende? Então, esse é um assunto delicado que vai render muita discussão, mas que vai caber a cada território legislar sobre. Legislação sobre remuneração de servidor é
uma questão de competência local. Então, o município tem autonomia para legislar sobre. Se ele legislar, se alterar a lei para dizer que o auxílio não compõe o salário base, mas que compõe as gratificações, as vantagens pecuniárias, ele está assumindo para ele o compromisso de arcar com essas despesas e não será ressarcido da União em relação a elas, porque elas não compõem o piso. Compreendeu? Espero que tenha ficado claro. Vida que segue. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.